Aleluia. Glória a Deus. A paz do Senhor a todos. Amém. Eu gostaria de convidar a igreja, todos os irmãos agora, em reverência ao nosso Deus. Vamos orar. Vamos ficar de pé na presença do Senhor nessa noite. Peça para que o Espírito Santo venha falar ao seu coração. Feche os seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, assim como igreja do Senhor nessa noite, Deus, eu coloco aqui cada vida, Pai, na Tua presença, Senhor. Eu te peço que Teu Espírito, Pai, venha conduzir a Tua igreja, Pai, nessa noite. Em nome de Jesus, Senhor, que a Tua presença, Pai, venha estar sobre esse lugar. Eu te peço que Teu Espírito Santo, Senhor, venha estar aqui sobre cada vida, Pai, nessa noite, em nome de Jesus. Ó Pai, a Tua palavra diz, ó Deus, que aqueles que são salvos, são coroados com uma alegria eterna. E por isso aqui nessa noite, ó Deus, tem um povo, Pai, que veio buscar o Teu nome, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Nessa noite eu oro, Senhor, para que o Senhor abençoe aqui cada vida dos que aqui estão, Senhor. Abençoe aqueles também, ó Pai, que ainda vão chegar sobre esse lugar. Em nome de Jesus, Senhor, eu te peço, Pai, que o Teu Espírito, Pai, venha conduzir a Tua igreja, Senhor. Que o Senhor abra, Pai, cada mente nessa noite, Senhor. Abençoe aqui também, Senhor, os ministros de louvores. Ó Pai, eu coloco na Tua presença, Senhor, para que o Senhor os use, ó Pai, em sabedoria, em nome de Jesus, também assim como a Tua igreja, Pai. Então, nessa noite, ó Deus, eu repreendo, Pai, toda ação, Senhor Jesus, tudo aquilo, Pai, que não convém, ó Deus, em nome de Jesus, Senhor, seja caído por terra, Pai, em nome de Jesus, toda ação, toda asneira da treva, Senhor, seja lá, Senhor Jesus, tudo aquilo, Pai, que é territorial, Senhor, em nome de Jesus, tira toda a sonolência da Tua igreja, Pai. Eu te peço, Pai, a Tua palavra diz que pedi e dá-se-vos-á. Buscai e achareis, Senhor. Batei, a porta lhe abrirá, porque todos os que pedem, recebem, Jesus. E o Senhor vem estar sobre a Tua igreja, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, que eles venham estar com o coração apto, Pai, aberto, para ouvir aquilo que o Senhor quer falar nessa noite. Em nome de Jesus, Senhor, abençoe a Tua igreja, Pai, para a honra e glória do Teu nome. Amém. Aleluia. A paz do Senhor. Amém? 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 Glória a Deus. Nós estamos aqui para nos alegrar na presença do nosso Deus, na verdade. Aquele que tem nos dado mais do que o bastante. Aquele que tem feito grandiosas coisas sobre a nossa vida, sobre o nosso coração. E nós podemos sim ter um coração grato a Ele. Por isso nós vamos declarar isso nesse louvor, declarar que nós agradecemos ao Senhor por toda a graça, por todo o amor, por tudo aquilo que Ele tem nos dado, pela transformação de vida que Ele tem feito sobre nós, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Porque se nós olharmos para a nossa vida antes de conhecer a Jesus, como ela era triste, não é verdade? Eu olho para a minha vida antes de Jesus e eu fico pensando como que eu era triste, como que eu não tinha expectativa, como que eu muitas vezes andei por caminhos tão tortuosos, longe da presença de Deus. Mas depois de conhecer Jesus, a minha vida mudou. Meu coração está alegre, e não é porque tudo vai bem. Meu coração está alegre porque eu tenho Jesus. O nosso coração deve se alegrar, igreja. Não porque tudo vai bem, porque muitas vezes as circunstâncias vão vir contra nós. Mas nós precisamos nos alegrar em saber que temos Jesus sobre nós, em nosso coração. Que temos um Pai que nos cuida, que nos ama, que tem nos preservado de toda a maldade. Por isso, nesse momento, agradeça ao Senhor. Nós vamos declarar a nossa gratidão a Ele, amém? Aleluia.
Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força, todo louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. A honra, a glória, a força, todo louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você insistiu, você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força, todo louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. A honra, a glória, a força, todo louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Que te pertenço, Deus. Que te pertenço, Deus. Você pode levantar as suas mãos agora e aplaudir ao Senhor bem forte, declarando que você pertence a Ele, que você pertence a Ele, que Ele é o Senhor, o Salvador da sua vida. Ele é aquele que tem feito mais que o bastante, é aquele que tem cuidado de nós, amém? É aquele que tem provido nossa vida, em nossa casa, em nossa família. Esse é o cuidado do nosso Deus com as nossas vidas. Por isso nós queremos declarar nessa noite, assim como a corça lanceia pelas águas, assim a nossa alma tem sede de Deus. Você pode declarar hoje que você tem sede de Deus, sede da presença de Deus, sede de tudo aquilo que o Senhor tem a derramar sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Talvez você reconheça nessa noite que não tem sede. Tem vindo à igreja, mas não tem sede, não tem vontade. Tem vindo só porque tem que vir mesmo. Então eu te convido nessa hora a fechar os seus olhos e falar para Jesus, falar: Senhor, eu quero ter sede de Ti. Eu quero ter sede da Tua presença, eu quero ter fome da Tua palavra. Eu quero viver, Senhor, de acordo com os Teus planos, dos Teus projetos, Pai. Porque eu sei que eles são melhores do que tudo o que eu possa conquistar com as minhas próprias mãos. Aquilo que o Senhor tem preparado para mim, Senhor, é muito maior. E é nisso que nós, ó Deus, declaramos que eu quero, que a Tua igreja deseja, Pai, viver. É nos Teus planos, é nos Teus projetos, Senhor.
Assim como a coça anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Assim como a coça anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Assim como a coça anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Faz chover, Senhor Jesus, derrama a chuva neste lugar. Vem com teus rios, Senhor Jesus, inunda o meu coração. Faz chover, Senhor Jesus, derrama a chuva neste lugar. Vem com teu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração. Faz chover, faz chover. Derrama a tua chuva, chuva, derrama a tua chuva, chuva, derrama a tua chuva, chuva, derrama a tua chuva, Senhor. Derrama a tua chuva, chuva, derrama a tua chuva, chuva, derrama a tua chuva, chuva, derrama a tua chuva, Senhor. Queremos tua chuva, chuva, queremos tua chuva, chuva, queremos tua chuva, chuva, derrama a tua chuva, Senhor. Você pode declarar nesse momento qual a área da sua vida que hoje se encontra em sequidão. Comece a pedir ao Senhor: derrama a tua chuva sobre o meu casamento, derrama a tua chuva, Senhor, sobre a vida dos meus filhos, derrama a tua chuva, Senhor, sobre a minha vida financeira. Senhor, derrama a tua chuva sobre o meu coração, que está tão seco. Derrama a tua chuva, Senhor, sobre a minha casa. Derrama a tua chuva, Senhor, sobre os meus familiares. Derrama a tua chuva, Senhor, pois nós precisamos, Pai. Precisamos das tuas águas. As tuas águas que vêm para nos limpar. As suas águas que vêm para remover toda a sujeira. As suas águas que vêm para transformar, para restaurar. Comece a falar agora com o Senhor. Abra sua boca e declare, fale com Ele. Só você, o Espírito de Deus, sabe aquilo que você precisa. Então comece a falar. Fala: Senhor, eu preciso das tuas águas dessa área da minha vida. Eu preciso que o Senhor venha me encharcar. Eu preciso que o Senhor venha me limpar. Eu preciso que o Senhor venha remover tudo aquilo que não é proveniente do Senhor.
que tem me impedido de desfrutar da Tua presença, que tem me impedido de desfrutar da vida que o Senhor tem preparada para mim. Senhor Jesus, vem e derrama a Tua chuva. Derrama a Tua chuva sobre todo o coração sedento. Derrama a Tua chuva, Pai, sobre cada família representada. Derrama a Tua chuva, derrama as Tuas águas purificadoras, as Tuas águas transformadoras. Nós vamos declarar, mais uma vez, nós vamos declarar, faz chover, faz chover. Você vai declarar com fé sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a nossa terra, sobre os cágados. Vamos declarar a chuva também, sobre a plantação, a chuva para que aquilo que está morto volte a reviver, para que haja vida sobre o solo dos cágados e dos sítios vizinhos, que as águas do Senhor inundem esse lugar, que as águas do Senhor encham esse lugar de vida, de prosperidade, em nome de Jesus. Aonde a morte não tem mais espaço, aonde a sequidão não tem mais espaço, mas a provisão, mas o poder de Deus que é derramado sobre nós, isso sim nós declaramos sobre nós, declaramos sobre a nossa cidade, declaramos sobre o nosso povo. Vamos declarar mais uma vez, faz chover. Faz chover. Declare você Senhor também. Jesus, Erga sua mão e declare, faz chover. derrama chuva Neste lugar, vem com teu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração, faz chover, Senhor Jesus, derrama chuva neste lugar, vem com teu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração, faz chover, faz chover. Nós declaramos, Senhor, declaramos, Pai, a sua chuva nesse lugar. Declaramos a sua vida nesse lugar, Pai, sobre cada um aqui, sobre cada família representada, que as suas águas de vida, que as suas águas de cura, que as suas águas de transformação invada cada família, invada cada casa, Pai. Nós oramos por isso, Senhor, para que cada um aqui seja encharcado pelas tuas águas, Senhor, que assim como a tua palavra diz, ó Deus, se nós cremos em ti, como diz as Escrituras, do nosso interior fluirão rios de águas vivas, Pai. E nós declaramos, nós cremos no Senhor, Pai, nós cremos no teu poder, nós cremos na tua palavra, Jesus, e nós queremos que de nós fluam os teus rios de vida, fluam os teus rios de cura, fluam os teus rios, ó Pai, para que cada vida, Senhor, que estiver próximo a nós, seja inundado pelas tuas águas, seja inundada pela tua presença, pelo teu poder, Jesus. Nós te adoramos, Pai, nós te glorificamos nesta hora, Senhor. Continua falando e ministrando ao coração do teu povo. Aleluia. Podeis assentar. Aleluia. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Eu louvo a Deus pela vida de cada um dos meus irmãos que
nessa noite saíram dos seus lares para vir à casa do Senhor, para adorar a esse Deus de amor, esse Deus poderoso, certamente Deus tem algo a derramar sobre a nossa vida. Nós podemos nos alegrar diante desse Deus de amor, desse Deus que cuida de nós. É muito bom ver você aqui. É bom quando nós olhamos e vemos pessoas que já faz um tempo que não vinha, que estão aqui. Vocês são especiais para nós, especial para o reino. Que Deus abençoe a vida de vocês poderosamente. Amém? Em Malaquias, no capítulo 3, verso 8, a palavra diz claramente, pode um homem roubar a Deus? O que os irmãos acham? Quem acha que o homem consegue roubar a Deus? Levanta a mão. Quem acha que o homem não consegue roubar a Deus? Levanta a mão aí. Tem alguém? Ninguém, né? Parece mentira, mas é verdade. O homem consegue roubar a Deus, mesmo Deus sendo sabedor e o conhecedor de todas as coisas. Nada, absolutamente nada, pode, como fala, pode passar despercebido de Deus. Deus, ele conhece todas as coisas. Ele vê tudo em todo o tempo todo. Mas o homem consegue ainda assim roubar a Deus. Não é porque o homem é mais sabido que Deus. É porque o homem é astuto. O homem tem maldade no coração. E nós roubamos a Deus quando nós não entregamos para Deus o quê? O nosso dízimo e as nossas ofertas. Pelo fato de nós não honrarmos a Deus através do dízimo e das ofertas, nós estamos roubando. E quando nós roubamos a Deus, nós estamos debaixo de maldição. E por estar debaixo de maldição, nós não prosperamos. Nós vivemos debaixo de miséria. Nós vivemos debaixo de um domínio maligno, que se chama o domínio do devorador, do Deus Mamon, de um Deus que é o Deus do dinheiro, aonde ele domina a nossa vida e nós não conseguimos prosperar. Nós não conseguimos viver a plenitude daquilo que Deus tem para nós. Então é importante que o nosso coração entregue-se diante do Senhor e confie plenamente nele. Amém? Vamos ler no verso 8, diz: pode um homem roubar a Deus, roubar de Deus? Contudo vocês estão me roubando. E ainda pergunta, como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. No verso 9 ele fala: vocês estão debaixo de grande maldição, porque estão me roubando. A nação toda está me roubando. Deus está falando, vocês, o povo, está debaixo de grande maldição, porque toda a nação está me roubando. Sabe, amados, a palavra é clara no verso 8, que fala que vocês, Deus está falando, vocês estão me roubando, e ainda vocês questionam e perguntam, no que nós estamos se roubando? Aí Deus fala onde é que as pessoas estão roubando a Ele. Ele fala que é no dízimo e nas ofertas. E por estar roubando a Deus, Deus fala, vocês estão debaixo de grande maldição. Aí, no verso 10, ele fala, traga o dízimo à casa do tesouro, Traga o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponha minha prova, diz o Senhor dos Exércitos. E veja se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que não terão onde guardá-las. Ou seja, é Deus quem vai abençoar a nossa vida. Mas é importante que a gente traga o dízimo e as nossas ofertas à casa do tesouro, ao templo, à igreja do Senhor. O nosso dízimo, ele precisa ser entregue na igreja, na casa do Senhor. Porque, irmãos, todos nós recebemos alguma coisa. Talvez você esteja desempregado, mas você faz um bico. De repente, te chama para um dia de trabalho, recebe seus R$40, um exemplo. Ou talvez te chamaram para fazer uma faxina, lavar uma roupa, sei lá o que foi. Você ganhou um dinheiro, separa o dízimo daquilo que você recebeu.
Se você é mãe de família, tem lá seu Bolsa Família. Se você é aposentado, aposentada, separe o seu dízimo daquilo que você recebe. Porque é assim que nós vamos ser abençoados, é honrando a Deus, é devolvendo a Deus aquilo que pertence a Deus. Às vezes a gente levanta os olhos dos céus e fala, Deus me abençoe. Mas como nós vamos ser abençoados se nós estamos roubando a Deus? Entregue a Deus o seu dízimo, entregue a Deus a sua oferta, separa diante do Senhor. Aí à frente da sua cadeira tem um envelope. Eu quero te desafiar a pegar agora esse envelope, a pegar uma oferta, colocar aí. E vamos orar, vamos apresentar ao Senhor, amém? Deus, graças damos a Ti, meu Pai, por todas as coisas que o Senhor nos tem feito. O Senhor é bom, o Senhor não tem deixado faltar nada sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, meu Pai. Obrigado, Deus, pela igreja do Senhor nesse lugar. Obrigado pelos seus filhos, pelos seus servos, pelos eleitos do Senhor nesse lugar. Toma a vida de cada um, meu Pai. Derrama tuas águas e o teu poder sobre cada um deles. Abra as comportas dos céus e supra as suas necessidades, prosperando-os e os abençoando ricamente, poderosamente, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então você que trouxe o dízimo, a sua oferta, sai do seu lugar, traga o gasofilácio, venha com alegria. Deus ama quem dá com alegria. Amém? Está começando mais um Jornal Restauração. Fique atento aos avisos semanais. Ceia do Senhor, todo segundo domingo do mês. Culto Restaurar, toda quinta-feira às 19 horas. Culto de domingo às 19 horas. Culto de jovens, todo segundo sábado do mês às 19 horas. Culto de crianças, todo quarto sábado do mês às 16 horas. Célula, toda segunda-feira às 19 horas na igreja. Acompanhe nosso canal no YouTube, Ibreste Buíque. Fique atento ao que Deus falará a você hoje. A presença dos homens, a presença dos anjos, sempre eu te louvarei, te louvarei. Mesmo estando em guerra, celebrando minha vitória, eu te louvarei, te louvarei. Sobre toda a terra, novo som se ouvirá. Tua alegria, força pra continuar. Deus de maravilha, que maravilha. Te louvar, te louvar, te louvar. Eu entro na tua presença pra receber o seu poder. Enquanto mais o tempo passa, mais quero Deus. O fogo cai, a igreja canta, o inimigo vai ao chão. Aleluia! Eu de novo. As crianças venham aqui na frente para nós orarmos. Podem vir aqui. Pode vir todas. Amém, glória a Deus. Estenda suas mãos em direção a eles. Pai, nós te glorificamos, Senhor. Te glorificamos, Pai, porque temos diamantes aos quais o Senhor tem colocado em nossas mãos, ó Pai, para que nós venhamos cuidar, lapidar, ensinar, Senhor, a fazer a Tua vontade, a viver a Tua vontade. Deus, eu coloco cada criança aqui diante da Tua presença, Senhor, e eu peço, Deus, que a palavra que eles têm recebido, Senhor, esteja profundamente guardada em seus corações, ó Deus, para produzir, ó Deus, aquilo que o Senhor deseja em cada vida, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Toma a vida de cada um deles,
eles, ó Pai. Livra eles de todo mal, Senhor. E que a Tua palavra, Senhor, penetre profundamente o interior dos Teus filhinhos. Abençoa o ministro, Senhor. Usa com poder, autoridade, Senhor. Também os adolescentes, ó Pai. Abençoa cada um, Senhor. Que eles possam ouvir a Tua palavra, Senhor. Não somente ouvir, ó Deus, mas serem praticantes de tudo aquilo que eles têm aprendido aqui, Senhor. Que haja um desejo intenso, Pai, por fazer a Tua vontade, Deus. Faz queimar o coração de cada um deles, ó Deus, pela Tua presença, Pai, pela Tua santidade, pela Tua vontade, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Podem ir. Os adolescentes também podem ir, tá bom? Glória a Deus. E nós vamos abrir a nossa Bíblia em 1 Samuel. Podem abrir. Primeira Samuel, no Antigo Testamento. Capítulo 16. Verso 12 e 13, por enquanto. Amém? Vamos ler o 11 também, para ficar melhor. Então perguntou a Jessé: estes são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: ainda tenho o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse: traga-o aqui. Não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: é este. Levante-se e o unja. Samuel apanhou um chifre cheio de óleo e ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. E Samuel voltou para Ramá. Nós vamos falar hoje de alguém que nós ouvimos bastante falar, né? O rei Davi. Quem já ouviu falar do rei Davi? Nós ouvimos músicas falando sobre ele, nós ouvimos ministrações falando sobre ele, e hoje nós vamos falar um pouquinho da história de Davi. Davi foi alguém comum, mas que teve um chamado extraordinário. O que seria um extraordinário? Ordinário é aquilo que nós estamos acostumados a viver todos os dias. E o extraordinário é algo que nos deslumbra, que nos deixa, uau! Que coisa diferente que eu estou vivendo. Isso é o extraordinário, é algo diferente, é algo novo. E Deus, Ele nos chama para o extraordinário. Mas quando Deus nos chama para o extraordinário, Ele não está dizendo que nós não somos alguém comum. Mas é alguém comum vivendo o extraordinário, porque viver em Deus, viver a vontade de Deus, é viver o extraordinário. Aqui eu vou falar um pouquinho da história, né? Saul foi o primeiro rei de Israel, escolhido pelo povo. Saul, ele reinou, e ele era um rei até que bom. Ele fazia as coisas certinho. Mas em determinado momento, Saul deixou a arrogância, deixou o orgulho tomar o coração dele e começou a fazer coisas que desagradavam ao Senhor. Começou a agir por conta própria. E aí nesse momento, Deus rejeita Saul e fala com o profeta Samuel que ele deve ir na casa de Jessé e ungir o filho de Jessé, porque ele sim seria o novo rei de Israel, agora não mais escolhido pelos homens, mas escolhido pelo próprio Deus. E como nós lemos aqui, Davi era o filho mais novo de Jessé. Então imagina que o profeta chegou lá na casa de Jessé e falou: Deus mandou eu vir aqui ungir um dos seus filhos.
E ele só vai me falar quem é quando ele estiver diante de mim. E os filhos de Jessé, com certeza eram muito bonitos. E eram fortes, grandes, eram guerreiros. E aí está ali todos aqueles filhos, 7 filhos. Davi era o mais moço. E dos 8 filhos, 7 estavam lá, na presença de Samuel. E aí Samuel olha, fala, acho que é esse aqui. Porque esse aqui é forte, é grande. Deve ser esse. Aí o Senhor fala no coração de Samuel, que não é aquilo que ele vê que ia determinar. Mas era o interior. Deus não estava à procura de algo, de uma aparência, mas Deus estava à procura de algo interior. E falou assim para Samuel, Samuel, eu não vejo como o homem vê. Então não se atente somente para isso. E Samuel ali olha e entende que nenhum daqueles homens que estavam ali era o escolhido de Deus. Então ele pergunta, todos os seus filhos estão aqui? Aí Jessé fala, não, mas moço, está lá no campo, ele é pastor de ovelha, está lá cuidando das ovelhas. Mas é como se ele dissesse assim, mas eu acho que é um desses aqui, não é aquele que está lá. E aí aí Samuel fala para Jessé, nós não nos sentaremos para comer enquanto esse seu filho não chegar. E aí Jessé rapidamente manda chamar o seu filho, Davi, o pastor de ovelhas, que estava lá cuidando do pequeno rebanho de seu pai. Quando Davi chega, ali testifica no coração do profeta Samuel que aquele era o homem, aquele era o escolhido de Deus para reinar sobre Israel. E aí, o profeta Samuel pega o chifre, derrama o azeite. Naquela época era assim, que se ungia, né? Se escolhia ali um rei, como Deus havia escolhido Davi, e ali derramava a unção sobre ele, o óleo da unção sobre ele. E se você for ver, no versículo 13, olha o que fala. O que aconteceu com Davi imediatamente quando ele foi ungido? A partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. E o que isso tem a ver comigo, tem a ver com você? Deus nos escolheu. E Ele tem grandiosas coisas para nós. Mesmo que talvez aos olhos dos homens, fala, não, isso aí não tem muita coisa para oferecer, não. Mas Deus não vê como o homem vê. Por isso que Ele nos escolheu, porque Ele conhece o nosso coração. Davi, ele era alguém diferente. Fui estudar um pouquinho sobre Davi e eu confesso que eu gosto muito de Davi, eu gosto muito da história dele. Mas descobri que Davi, enquanto ele estava ali pastoreando as ovelhas, ele adorava o Senhor o tempo todo. Ele estava ali, mas ele conhecia o Senhor, ele estava com o Senhor, ele tinha um relacionamento com Deus. Deus estava com Davi, por isso Deus o escolheu, por isso Deus o levantou. E aí Davi é escolhido como rei. Mas Saul ainda estava governando. Saul não tinha morrido, ele estava lá no trono. E alguém só poderia entrar se ele morresse. E naquela época era assim, é como o prefeito, tá bom? Então o rei era o prefeito da cidade. Então Saul era o prefeito. E aí, só que naquela época, quando o pai morria, então o seu filho, os seus descendentes iam e tomavam o trono. Mas naquele momento isso não iria acontecer, porque Deus havia rejeitado Saul por causa do seu orgulho, por causa da sua arrogância, por causa das suas escolhas erradas que foram contra o Senhor. E aí Davi é ungido rei. Mas o interessante é que Davi é escolhido e ele não toma automaticamente o trono. Davi começa um processo bastante doloroso para ser aperfeiçoado, para amadurecer, para fazer a vontade de Deus. Veja no versículo 18 o que acontece. Um dos oficiais, vamos ler o 17. E Saul respondeu aos que o serviam,
encontrem alguém que toquem bem e tragam-no até mim. Um dos oficiais respondeu: conheço um filho de Jessé, de Belém, que sabe tocar harpa. É um guerreiro valente, sabe falar bem, tem boa aparência, e o Senhor está com ele. Então, o servo de Saul, quando Saul é rejeitado por Deus, ele começa a ser perturbado, atormentado por um espírito maligno. E ele só tinha alívio ao toque da harpa. E aí ele pede para que arranje alguém para tocar para ele, para que aquela agonia, para que aquela perturbação saísse, para que aquele espírito se afastasse dele. E aí o servo fala: eu conheço Davi. E ele anda com Deus. Ele tem o Espírito do Senhor. Davi era conhecido, não porque ele era poderoso, mas porque ele estava com Deus. Davi era conhecido porque ele escolheu obedecer, porque ele escolheu fazer a vontade de Deus. Imediatamente Saul manda buscar ele. Traga Davi. E Davi vai. E ele começa a ir sempre à casa do rei para tocar a harpa, porque ele tinha esse talento de tocar. Fala também na Bíblia que Davi ele tinha o talento de fazer o instrumento. Davi era muito talentoso. Havia várias qualidades em Davi, mas a maior de todas era que ele andava com o Senhor. Ele andava com o Senhor. E todas as pessoas que viam Davi reconheciam que ele andava. Repetiram a Davi o que havia comentado. E lhe disseram: é isso que receberá o homem que matá-lo. Davi chega lá e está o maior alvoroço. Os soldados todos com medo. Porque havia alguém muito grande, muito poderoso, que veio contra Israel naquela guerra. E quem era? O Golias. Quem já ouviu falar do Golias, o gigante filisteu? Que amedrontou todo o exército de Deus, todo o exército de Israel retrocedeu. Não havia ninguém que tivesse coragem de ir lá e lutar contra o Golias. Davi chega e fala: o que está acontecendo aqui? Davi eu acho que ele era bem curioso e bem ousado, né? Olha lá o que acontece no versículo 28, que o irmão dele fala para ele. Quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou: por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e que o seu coração é mau. Você veio só para ver a batalha. E disse Davi: o que fiz agora? Será que não posso nem mesmo conversar? Então virou-se e perguntou a mesma coisa a outros homens que os responderam como antes. Então o irmão de Davi, que estava amedrontado também pelo Golias, ouve Davi lá todo cheio de panca, todo corajoso, falando que ia contra. Quem é esse filisteu para ir contra o Deus vivo? E ele vai lá e começa a reclamar. O que você está fazendo aqui? Vai cuidar das suas ovelhas, aquele pequeno rebanho que você cuida. Então, o irmão começou a querer falar para ele que o que ele fazia era insignificante, quem ele pensava que era. E é esse o ponto que eu quero chegar. Davi não estava falando do que ele era, mas ele estava falando de quem Deus era. Davi ele não olhava para o seu tamanho, mas ele olhava para a grandeza de Deus. Davi sabia quem era Deus e por isso nada podia fazer ele paralisar. Porque ele sabia a quem ele servia e ele sabia que Deus era poderoso para o sustentar naquele momento. Leia aí o versículo 34, veja o que Davi fala. Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele e dou-lhes golpes e livro a ovelha de sua boca. Quando se vira contra mim, eu o pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo. Teu servo pode matar um leão e um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou o exército do Deus vivo.
Olha a ousadia de Davi. Davi estava sendo treinado por Deus, assim como nós também estamos sendo treinados. Existem situações que vêm sobre a nossa vida, é Deus nos treinando, nos preparando. Muitas vezes nós estamos ainda lutando com um leão e correndo como se fosse o Golias. Nós estamos achando que o leãozinho que tem vindo contra a nossa vida já é o gigante filisteu, quando na verdade ainda é só o leão. Vocês estão entendendo? Nós precisamos olhar para Deus e confiar em Deus, em quem Ele é, no poder que Ele tem. Porque Ele tem um chamado poderoso para a nossa vida. Mas para isso nós precisamos confiar nele. O que fazia diferença na vida de Davi era porque ele confiava em Deus, porque ele andava com Deus. Andar com Deus faz toda a diferença. Quando nós andamos com Deus, nós confiamos nele. Quando nós andamos com Deus, nós não dependemos de coisas que ouvimos, mas nós dependemos da sua palavra, nós dependemos da sua verdade. Não importa o que as pessoas falam ao nosso respeito, importa o que Deus fala ao nosso respeito. Importa que Ele seja exaltado e engrandecido. O segredo de Davi estava no seu relacionamento com Deus. Nós temos ministrado sobre isso, relacionamento com Deus. Ter tempo de qualidade com Deus, orar, ler a Bíblia, adorar ao Senhor. Isso vai nos fazer ter um relacionamento íntimo com Deus. Isso vai nos fazer conhecer a Deus do seu lado bom, da sua bondade, da sua fidelidade infinita, que é sobre a nossa vida. Então, quando as situações difíceis vierem, nós não vamos ficar com medo, porque nós estamos confiando naquele que nos guarda, amém? Naquele que está conosco, naquele que não nos desampara, naquele que é fiel, naquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que nós pedimos, pensamos, segundo o seu poder. E nós precisamos crer nisso. Vai para o versículo 45 agora. Do 17, tá? Olha o que Davi fala para o gigante. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos e o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu às aves do céu e os animais selvagens, e toda a terra saberá que há um Deus em Israel. Todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Davi tinha certeza que ele ia vencer, porque ele sabia de onde vinha a força dele. Queridos, nós precisamos ter certeza da nossa vitória em Deus. Porque a nossa força não vem de nós, mas vem do próprio Deus. Mas para isso, eu preciso conhecer esse Deus. Assim como Davi conhecia. Eu preciso me relacionar. Eu preciso me entregar. Porque senão vai ser algo muito distante. E eu vou ouvir algo e eu não vou entender, porque eu não vivo isso. Mas o Senhor quer que nós venhamos viver tudo isso. Viver essa confiança, viver essa dependência, viver essa expectativa, sabendo que Deus é poderoso. Por que Davi foi? Porque ele confiava em Deus. Ele sabia que Deus estava com ele. Ele sabia que ele ia vencer. Porque não era em nome dele, mas era no nome do Senhor, do Todo-Poderoso. E é isso que nós precisamos entender. Nós não estamos vivendo na nossa própria força, porque se nós formos viver nesses dias pela nossa própria força, nós não vamos aguentar. Nós precisamos viver na força do Senhor, amém? Vamos viver na força do Senhor, olhar para Davi e falar: Senhor, eu quero ter um coração como Davi tinha. Um coração tão confiante, um coração tão fiel, um coração tão obediente, que não deixava que nada o amedrontasse. Amém?
Continue lendo agora, ainda o texto sobre essa situação com o gigante. Deixa eu me achar. O 48. Quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, este correu para a linha de batalha para enfrentá-lo. Tirando uma pedra do seu alforje, arremessou-a com a tiradeira e atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ela ficou encravada e ele caiu, dando com o rosto no chão. Assim Davi venceu o filisteu com uma tiradeira e uma pedra. Sem espada na mão, derrubou o filisteu e o matou. Foi Davi que matou o gigante? Sim ou não? Foi Davi? Não. Quem matou o gigante? O Senhor. Você acha que Davi só com uma pedrinha, sozinho, ele ia pá, e matar? Não. Foi a força de Deus, foi o poder de Deus. Assim é nas nossas vidas, quando nós dependemos de Deus. Mesmo que aquela situação pareça que vá nos matar, se nós confiarmos no poder de Deus, Ele age ao nosso favor e faz cair por terra tudo aquilo que vem contra nós, amém? Tudo aquilo que tenta nos tirar da presença de Deus, tudo aquilo que tenta nos amedrontar. Quando nós confiamos no Senhor, Ele é quem age em nosso favor. E Davi ali sai vitorioso. Porque ele era forte? Não. Porque ele confiava em Deus. Davi confiava em Deus. Após essa situação, todo o povo de Israel passou a admirar Davi. Passou a exaltar Davi. E até fizeram uma música dizendo que Davi havia matado mais do que o próprio rei Saul. E foi quando Saul começou a ficar com inveja de Davi. Quem ele pensa que é? Acho que Saul pensava, esse cara vai realmente tomar meu trono. Eu tenho que fazer alguma coisa. E aí Saul começou a agir contra Davi. Começou a querer matá-lo. E Davi teve que fugir de Saul. Aquele que antes o servia, agora precisava fugir. Porque a inveja tinha tomado o coração de Saul. Veja no versículo 9 do capítulo 18. A musiquinha que fizeram. Ó. Saul matou milhares, Davi dezenas de milhares. É no 7, né? 18, 7. Capítulo 18, versículo 7. Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares. Saul ficou muito irritado com esse refrão e aborrecido disse: atribuíram a Davi dezenas de milhares, mas a mim apenas milhares? O que mais lhe falta senão o reino? Daí em diante, Saul olhava com inveja para Davi. A partir desse momento, a visão de Saul começou a ser diferente. Quem esse cara pensa que é? O que falta para ele? Só falta o reino. Ele já tem a graça do povo, agora para ele só falta o reino. Eu tenho que agir. E foi quando Saul começou a buscar acabar com a vida de Davi. Mas sabe por que, mesmo com toda a insistência de Saul, ele não conseguiu? Porque o Espírito de Deus estava sobre Davi. O que vai fazer a diferença na nossa vida, queridos, é o Espírito de Deus que está sobre nós. O que vai nos fazer vencer as nossas dificuldades é o Espírito de Deus que está sobre nós. Se nós nos mantermos obedientes, se nós nos mantermos atentos àquilo que a palavra de Deus fala, nos mantermos confiantes àquilo que o Senhor está falando, nós vamos vencer. O Senhor vai nos dar a vitória. E mesmo tendo toda essa situação, depois leia o capítulo o livro de 1 Samuel, de 2 Samuel, é muito rico. Leia a Bíblia, essa história, ela é maravilhosa, leia ela completa. E você vai entender aquilo que Deus, Ele fez e Ele continua fazendo hoje, amém? Ele continua agindo hoje e realizando em nós hoje.
E mesmo assim, Davi continuou tendo êxito em tudo o que fazia, porque o Senhor estava com ele. A partir desse momento, Davi passa a ser fugitivo. E mesmo assim, não quebra princípios. Davi passou a fugir de Saul, porque Saul queria matar ele. E não era segredo. Ele procurava matar Davi. Veja lá no... Agora vai um pouquinho para frente no capítulo 24. Versículo 4 ao 6. Eles disseram: este é o dia sobre o qual o Senhor lhe falou. Entregarei nas suas mãos o seu inimigo, para que você faça com ele o que quiser. Então Davi foi com muito cuidado e cortou uma ponta do manto de Saul, sem que este percebesse. Mas Davi sentiu bater-lhe o coração de remorso, por ter cortado uma ponta do manto de Saul. E então disse aos seus soldados: que o Senhor me livre de fazer tal coisa. O meu Senhor, que o Senhor me livre de fazer tal coisa. A meu Senhor, de erguer a mão contra ele, pois é o ungido do Senhor. Saul procurava matar Davi, estava atrás dele. E aí Saul para descansar, para dormir um pouquinho. E quem encontra Saul dormindo? Davi. Davi teve a oportunidade de matar Saul e acabar com todo o seu sofrimento. Mas Davi não fez isso. Porque Davi, ele não quebrava princípios. E nós precisamos aprender isso. Nós não podemos quebrar princípios de autoridade. Nós precisamos reconhecer aquilo que está sobre nós, estarmos debaixo da autoridade, submissos, para que aquilo que o Senhor tem para nós prevaleça. Davi, por um momento, foi lá e cortou um pedacinho do manto de Saul, mas ali o Espírito tocou o coração de Davi, que ele não deveria ter feito aquilo. E ele se arrepende e fala: de modo algum eu vou tocar no meu Senhor. Porque até então Saul era ainda o rei. Vocês estão entendendo? Davi sabia que não podia fazer nada contra Saul, porque Deus não estaria de acordo com aquela atitude, mesmo que Saul queria matar ele, porque era princípios. E Deus não quebra princípios. Deus sempre vai trabalhar dentro dos seus princípios, dentro da sua palavra, dentro da sua verdade. Por isso nós precisamos viver a verdade de Deus, porque Deus não vai contra a sua própria palavra. E Davi, nesse momento, nos ensina, né? Teve a oportunidade de matar e não matou. Teve a oportunidade de se vingar e não se vingou. E nós, quando temos a oportunidade de nos vingar daquela pessoa que fica comendo nosso juízo, que fica tramando contra nós, qual é a nossa atitude? Por muito menos, né? Muito menos do que Saul fez com Davi, a gente intenta contra o nosso irmão, contra o nosso próximo. Por muito menos. Davi, mesmo correndo risco de vida, porque Saul procurava matá-lo, ele não fez nada com as suas próprias mãos. Porque Davi sabia que a sua justiça não vinha dele, mas vinha do Senhor Todo-Poderoso. Assim como eu e você precisamos entender que a nossa justiça não vem de nós, mas vem do Senhor Todo-Poderoso. Não haja de acordo com esse mundo, com a justiça terrena, mas se entregue completamente àquele que julga justamente, aquele que julga perfeitamente todas as coisas. O Senhor Todo-Poderoso. É Ele quem julga todas as coisas e faz da melhor forma. E aí, mais uma oportunidade no capítulo 26, do versículo 3. Davi novamente tem a oportunidade contra Saul. Saul acampou ao lado da estrada, na colina de Áquila, em frente do deserto de Gesimon. Mas Davi permaneceu no deserto. Quando viu que Saul estava seguindo, enviou espiões e soube que Saul havia de fato chegado. Então Davi foi para onde Saul estava acampado. Viu o lugar onde Saul e Abner, filho de Ner,
comandante do seu exército, haviam se deitado. Saul estava deitado no acampamento com o exército acampado ao redor. Davi perguntou ao hitita Aimeleque e Abisai, filho de Zeruia, irmão de Joabe: quem descera contigo ao acampamento de Saul? Disse Abisai: irei com você. Davi e Abisai entraram à noite no acampamento. Saul estava dormindo e tinha fincado sua lança no chão, perto da cabeça. Abner e os soldados estavam deitados à sua volta. Abisai disse a Davi: hoje Deus entregou o seu inimigo nas suas mãos. Agora deixe que eu crave a lança nele, até o chão, com um só golpe. Não precisarei de outro. Davi, contudo, disse a Abisai: não o mate. Quem pode levantar a mão contra o ungido do Senhor e permanecer inocente? Juro pelo nome do Senhor, disse ele, o Senhor mesmo o matará, ou chegará a sua hora e ele morrerá, ou ele irá para a batalha e perecerá. O Senhor me livre de levantar a mão contra o seu ungido. Agora, vamos pegar a Bíblia. Essa palavra, ela é viva, como eu ministrei esses dias aqui também, e eficaz. Você quer ter uma vida plena, você quer ter uma vida próspera, você quer ter uma vida abençoada? Leia a palavra de Deus. Pratique a palavra de Deus. Se relacione com esse Deus, porque Ele tem grandiosas coisas para nós. Feche os seus olhos. Coloque sua vida no altar do Senhor agora. Reconheça diante dEle. Talvez você tenha vivido e agido com a sua própria vontade, na sua própria força, no seu próprio tempo. E hoje o Senhor está falando para nós esperarmos nele, deixarmos que Ele lute por nós. Deus está falando para nós ouvirmos a Tua palavra e praticarmos ela, porque isso trará vida sobre nós. Deus está falando para nós respeitarmos os princípios, vivemos debaixo da autoridade, porque isso é agradável diante do Senhor. Não se preocupe com as dificuldades. O Senhor